Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses dias floridos de primavera e poder contar com a sua companhia. Portanto, nesse momento de pandemia, fica em casa, proteja sua saúde, seja responsável com a vida dos seus familiares, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição comemorativa do Dia da Criança, que tem data marcada em 12 de outubro, vamos compartilhar vivências de leitura voltadas para essa delícia de público. Segundo especialistas, o incentivo à leitura deve ser colocado na vida da criança desde a mais tenra idade. A leitura ela deve ser oferecida desde a gestação e ela deve ser continuada ao longo da vida da criança. O interessante é que os pais devem ler para a criança e com a criança. Não é só a leitura assim, né, de uma forma indireta. Então isso significa o quê? Os pais devem estar envolvidos com afeto, com carinho, com aquela troca de olhar, com aquela questão da diferença da entonação e mostrando para a criança que aquela atividade é uma atividade prazerosa, que ler o livro é prazeroso, é divertido, é legal, é alegre. E isso aí, ao longo da vida, vai construindo uma arquitetura cerebral sólida. Então, quanto mais a criança recebe esse estímulo de leitura, mais o cérebro dela vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Livros lidos na infância permanecem na memória do adolescente e do adulto, responsáveis que foram por nos momentos aos quais as pessoas não cansam de regressar. É o que diz a ilustre Regina Zilberman, professora, escritora e pesquisadora brasileira. Mas é preciso que esse incentivo comece em casa. Os pais não são leitores. Então, como fazer filhos leitores? A leitura acontece por contágio. Se você não lê, o seu filho não vai ler. Não adianta dizer para ler, né? E a leitura, eu acho que a literatura infantil e literatura, de uma maneira geral, é alimento. Alimento básico. E, claro, tem que entrar em cena o importante papel da escola. E o ator principal que vai elaborar, enriquecer essa cena, é essencialmente o professor. O professor que lê, que gosta de ler e que lê mesmo, ele sempre tem sucesso naquilo que ele faz. Eu não conheço um caso de um professor que seja leitor e que ele reclame que os alunos não gostam de ler. Pode reclamar que a escola não tem livro, que isso, que aquilo, mas ele sabe, porque ele é leitor, ele sabe quais são os pontos de toque da leitura. Então ele vai conseguir, apesar das condições nem sempre favoráveis da escola, ele vai conseguir desenvolver um gosto pela leitura dos seus alunos. Eu acho que o professor se aproxima do aluno quando ele lê as coisas que o aluno gosta de ler, não é? E ele também se aproxima do aluno e muitas vezes fica surpreso quando o aluno, discutindo um livro que o professor pretendia levar num determinado sentido, o aluno leva em outro sentido completamente diferente. O professor, que é um leitor convicto e um bom leitor, ele aprende muito sobre leitura se ele conseguir criar um clima de sinceridade em relação à discussão da leitura que ele patrocina nas aulas. E para fazer costura sobre esse tema, a entrevistada desta edição é a professora Maria Gorete Mattiusi. Gorete tem uma vasta experiência como professora, desenvolve atividades com os alunos, muitas vezes transformando as histórias contadas nos livros em peças teatrais. Ela construiu um histórico importante de relações afetivas na lembrança de seus ex-alunos e ex-alunas. E eu tenho uma professora que me acompanhou durante esse processo. Eu lembro que no final do ano ela sempre me dava um livro, me presenteava com um livro. Tenho até hoje alguns livros que ela me deu guardados. E hoje somos amigas, professor. Somos grandes amigos, claro. Minha querida Gorete Mattiusi, lá de Ibiraçu.
Um beijo para ela. A gente conversa toda semana, a gente troca experiências continua literárias. como professora? Continua como professora de literatura e língua portuguesa, uma professora excepcional que marcou minha trajetória e até hoje, e assim, trocamos confidências literárias, trocamos percepções de livros. Ela é uma amizade que me enriquece muito. E tem opinião formada sobre a importância da leitura na vida do professor. O papel maior do professor na educação infantil, no Fundamental 1, nas séries iniciais do Fundamental 1, é o papel do encantamento. O professor que consegue encantar o seu aluno, ele consegue o que ele quiser em termos de desenvolvimento de conteúdo com aquele aluno. Então é preciso que nossos professores encantem-se com os livros. É preciso que eles leiam para passar para o aluno este prazer, para o aluno olhar para ele e perceber esse prazer. É com as palavras da professora Gorete que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Para Mário Feijó, pesquisador e escritor brasileiro, é direito de crianças e jovens frequentar o reino da literatura, conhecer seus mistérios, segredos e mágicas. Muitos descobrirão nesse reino uma fonte inesgotável de prazeres. É na sequência das palavras de Mário Feijó que vamos sugerir algumas dicas para incentivar a leitura na vida das crianças. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar 5 dicas para estimular o hábito de leitura nas crianças. A primeira dica é a seguinte: ande sempre com livros. Por quê? Todo mundo sabe que as crianças se inspiram muito vendo os adultos. Então, se você anda sempre com um livro, mostra que você sempre está lendo, que você por si só tem esse hábito da leitura, é muito comum que as crianças se espelhem naquilo e que queiram fazer igual, mesmo que seja só para andar com o livro e não ler. A segunda dica é para sempre mostrar os livros como um item de diversão. Tirar essa carga pesada que a literatura tem. Então virar para a criança e falar: vamos ler, esse livro é muito legal. Dar risada junto com a criança, brincar junto com a criança. E isso também já puxa a terceira dica, que é como você vai mostrar um livro como um ato de diversão, sempre contextualizar com o dia a dia da própria criança. Esse personagem tem a ver com você, lembra como foi na escola aquele dia? Lembra o seu amiguinho? Esse ato de contextualizar vai fazer com que o livro passe a ser uma coisa comum para a criança. Ele já vai ver você com o livro o tempo todo. E quando você lê para ele e você contextualizar com aquilo que ele está passando, ele vai achar que aquele objeto realmente faz parte da vida dele. E ele mesmo, a própria criança, vai começar a contextualizar aquilo no decorrer da vida. A quarta dica é, se a criança já tiver uma certa liberdade, já souber andar e essas coisas todas, levá-la para bibliotecas ou para alguma livraria, então, e mostrar para ela aquele universo, até dar um toque de magia, vários livros que ela pode escolher qualquer um e achar que está ali num ambiente muito bacana, muito mágico também. Então leve seu filho para uma biblioteca, existem várias pelo país. A quinta e última dica é muito simples: seja um ator. Sempre que você for ler um livro para uma criança, além de mostrar que é um divertimento, além de você contextualizar com o universo da criança, seja um ator, brinque, faça vozes diferentes, cante. Você vai ler Branca de Neve e canta alguma coisa, brinca com a fala, imita a voz da bruxa má, dê risada, porque assim a criança vai achar que aquele é um momento de teatro, aquele é o momento que ela entra em outro mundo. Para permitir que nossas crianças permaneçam nas fases certas da infância, é de fundamental importância que os adultos respeitem isso.
Então, vamos relembrar o eterno clássico da literatura infantil, na nossa coluna Dica de Livro. Vamos que vamos! Uma dica ótima para todo mundo da família ler junto, um clássico do Ziraldo, Menino Maluquinho. O livro é de 1980, mas a leitura pode ser a qualquer hora, é atemporal. São as histórias, as aventuras, as invenções de um menino, adivinha, maluquinho. Ele tinha vento nos pés, a cabeça cheia de ideias, gostava de pregar peças, dar sustos. Quando ele ia à casa da avó, então, era só arte. Jogava futebol, era amado pela torcida, era o único que topava ser o goleiro e se jogava de um jeito para defender a bola que todo mundo achava que o goleiro era maluquinho. Mas quando ele cresceu, ele descobriu que ele não tinha sido um menino maluquinho. Você vai ver só no fim do livro, é um livro para lembrar a importância da infância e que criança tem que brincar. Pode parecer maluquinho, mas não é maluquinho. E tendo a literatura como remédio, acompanhe junto comigo a nossa coluna Apaixonados pela Leitura. A campanha Receite um Livro é para sensibilizar toda a sociedade da importância do que é ler para os seus bebês. Ler para os bebês a partir do primeiro trimestre de vida, aos 4 meses de idade já, faz com que o bebê desenvolva a sua capacidade cognitiva, quer dizer, de aprender, ele aprende mais. E quando ele aprende mais, ele tem uma inter-relação com a afetividade. Aquela pessoa que lê para o bebê, ou as pessoas que leem para o bebê, desenvolvem uma afetividade. Então vai ser um indivíduo que, além de aprender mais, aumentar a sua capacidade de aprendizado, eles vão ter realmente uma afetividade melhor e vão ser cidadãos mais felizes. Eu acredito que essa campanha, uma parceria da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e a Fundação Itaú Social, nós vamos levar a todos os consultórios pediátricos no sistema público, na rede privada, livros para que a gente possa, na sala de espera, durante a consulta, conversar com a mamãe dos bebês da importância do que é a leitura. Um livro pode ser um remédio para uma criança? A Sociedade Brasileira de Pediatria acha que sim, tanto que ela publicou para os médicos um livro chamado Receite um Livro. Mas o nosso foco aqui são as nossas crianças. Quais são as recomendações que a Sociedade Brasileira de Pediatria está fazendo? Que o médico receite um livro. Ou seja, se ele está pensando na educação integral da criança, deve fazer parte também a prática da leitura do livro. Não é só para receitar remédio, ele tem que pensar na formação integral da criança e para isso, então, o livro com certeza vai fazer parte. O médico vai ler para a criança e o pai também, tendo essa receita, assim como ele dá o remédio de tantas e tantas horas, ele também vai ler um livro, não digo de tantas em tantas horas, mas várias noites. Então, fazer parte da rotina da criança a inclusão da leitura de livros. Pai, você está preocupado com a saúde do seu filho? Você vai dar o medicamento que o médico receitou direitinho? E também inclua na sua rotina, no seu dia a dia, de todas as noites, se possível, aquele momento em que você vai ler para a criança. Você não está trabalhando na doença, você está trabalhando na prevenção da doença. Olha que maravilha, seu filho vai ficar muito mais saudável. Gostei muito mesmo dessa ideia, receite um livro. Eu, se pudesse, receitaria para todas as crianças. E se os médicos estão fazendo isso, melhor ainda. E na introdução lá já começa com uma frase do Rubem Alves, é um grande educador. Ele diz assim: um livro é um brinquedo feito de letras. Olha que coisa mais linda. É essencial para a criança brincar? É. O livro é uma das maneiras que ela pode brincar. Então, baseado nisso, eles fazem então recomendações ao pediatra, que quando a criança chegar, já na sala de espera, tenha livros para a criança. Eu sei que há pediatras que fazem isso, mas então para reforçar, para a criança ter essa intimidade com os livros. E depois, você imaginou, ele entra na sala para ser atendido e o médico está com um livro na mão. Nossa, a criança vai achar que o livro é a coisa mais importante do mundo. É com essa lição de afetos que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Maria Goretti. Sua presença aqui é consequência do comentário que uma ex-aluna sua fez aqui, né? Isso. Que é escritora, jornalista, escritora de Aracruz, e citou seu nome aqui, quase que gritou de felicidade. Quando eu perguntei se ela tinha uma professora de referência. Como é que é esse sentimento, professora, de ser lembrada assim? Olha... Aluna, ex-aluna? A ex-aluna Fernanda Farina Fraga. Exatamente. Que hoje, né, é tudo isso que você disse. E de minha ex-aluna, tornou-se uma amiga muito querida. E Nanda, como eu a chamo, foi uma aluna que eu carregava comigo, porque ela gostava tanto de livros. E, por exemplo, fui a uma palestra com o escritor Pedro Bandeira, levei Fernanda junto comigo. E nós construímos, né, a partir da sala de aula, esta amizade. E, é claro, Fernanda tem um lugar muito especial na minha vida, mas há muitos outros alunos que ficam para sempre. E, às vezes, muitos anos depois, eles ainda falam: professora, eu comecei a ler, lembra tal livro que você passou? Eu não lia nada até ler aquele livro. E isso é motivo de muita alegria, de muito orgulho, né? De você se propor a fazer uma coisa para a sua vida inteira e conseguir fazer. Professora Goretti, a gente sabe que tem ali o projeto da escola, né? O projeto da escola. O senhor trabalha na escola pública? Não, trabalho em escola privada. Escola privada. Trabalhei por 10 anos na pública. Na pública. E estou há 23 na escola privada. A gente sabe que tem o projeto da escola, né? Para alfabetização, para dar uma sequência no trabalho com os alunos. Mas a atitude individual do professor faz diferença? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Um professor, por exemplo, de educação infantil e de ensino fundamental 1, ele precisa ler muito, 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 mesmo que ele não seja o professor específico da área de português. Por quê? Porque ele tem que encantar. A leitura, ela precisa obrigatoriamente passar pela questão do encantamento, para nós conseguirmos formar leitores desde pequenininhos. E aí, professora, como é que foi sua experiência de leitura? Como é que o livro chegou na sua vida? E como é que ele refletiu depois nesse seu comportamento como professora? A minha experiência como leitora, ela é anterior ao fato de eu ler. Porque ela começa a ser construída a partir das histórias que minha mãe contava quando eu era criança. Né? Nós tivemos uma experiência em casa de ficarmos os 4 filhos sozinhos com a mãe. E mamãe fazia questão de toda noite, antes de dormirmos, nós nos reuníamos e ela nos contava histórias das quais nós nunca nos esquecemos e que agora ela já contou também para os netos. Então, eu acho que a minha primeira paixão pela literatura vem daí, da literatura oral, que é tão fundamental, né? A contação de histórias, que é uma formação que eu também tenho e que me dá muito prazer. A contação de histórias, ela vai encantar e fazer com que a criança, quando começa a descobrir a leitura, ela, mas eu posso aquilo que a pessoa me contava, eu também consigo ter essas histórias para mim a partir do momento que eu leio um livro. Então, a minha fascinação pela leitura começou assim, em casa. Tinha uma avó professora, que também estava sempre às voltas com livros, um avô muito leitor, uma mãe muito leitora. Então, a minha paixão começa aí. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a ler, eu me lembro de mim andando pela casa com livros ou gibis. Tem um livro, um personagem que marcou sua trajetória como leitora, professora? Olha, eu sempre pergunto isso para servir como de referência para nosso público, né? Sim. Para o telespectador do nosso programa. Quando a gente lê muito, muito, muito,
São vários os personagens. É difícil filtrar. É difícil né? filtrar. Mas eu me lembro de muito pequenina me encantar. Acho que o meu primeiro encantamento com um escritor grande, aliás, meus 2 primeiros encantamentos, Monteiro Lobato e Vinícius de Moraes. Né? Então, Lobato, pela edição do Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV, por aquela coleção que havia de capa dura, né, a qual eu tinha muito acesso. Então, Lobato, acho que foi o primeiro encantamento, e ele mostrava o mundo, a literatura no mundo inteiro, né? Os irmãos Grimm, a literatura árabe, a mitologia, tudo isso estava presente na obra de Lobato e fascinava todas as crianças da nossa geração. Era rara a criança que não se fascinava com os personagens de Lobato. Eu me lembro lá em Serra dos Aimorés, na minha terra natal, né? Nós estudávamos de manhã na escola e a gente chegava, minha mãe já estava com o fogão a lenha, o almoço no fogão a lenha, e cada um fazia seu prato e sentava na sala para assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na TV preto e branco, que tinha aquela tela colorida, você lembra, na frente? Sim, você lembra disso? lembro. Isso nos primeiros momentos, depois veio a TV colorida. Isso. Isso era sensacional. Sensacional. A maneira como Lobato nos fez conhecer um pouco de cada canto do mundo por meio da literatura era genial. Falou de Vinícius. Isso, Vinícius de Moraes, que também tem obras para os bem pequeninos, que são obras riquíssimas, né? Os poemas, quem nunca ouviu Era uma Casa Muito Engraçada, ou Lá Vem a Foca Toda Feliz. Os poemas de Vinícius, cheios de rimas e de fácil memorização, foram um dos meus encantamentos. A poesia de Cecília Meirelles, muito. Sobre Vinícius, eu comecei na infância. Lembro-me de que o meu presente de aniversário que eu pedi à minha mãe aos 14 anos foi o livro O Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, que é um poema de cunho social muito forte, me marcou muito, né? E é muito interessante essa proximidade da boa música com a literatura. A boa música também pode formar bons leitores. Eu sempre tive esse pensamento. Boas músicas ajudam a formar bons leitores. O que, professora, que você acha que a escola, de forma geral, tem que fazer para estimular a leitura? Além do que está na grade curricular, no projeto ali do curso e tal. Olha, antes de qualquer coisa, a escola precisa ter professores leitores. Um professor que não lê não seduz o aluno para a leitura. É importante, até vou te cortar aqui para continuar. É importante que o professor seja leitor, independente da área do conhecimento que ele trabalha. Fundamental. E ter paixão pela leitura. Como você pode falar em trabalhar educação sem ser leitor? Não cabe. Independente da paixão, se ele não tem a paixão, ele precisa construir essa paixão. Mesmo que seja somente com a leitura dos livros infantis, de conhecer pelo menos a literatura infantil, para fazer com que a criança goste da leitura, porque a leitura ela é a sustentação de todas as disciplinas. Muitas vezes, para o aluno interpretar o enunciado de uma questão de matemática, se ele tem uma prática de leitura, completamente da leitura, vai ser mais fácil para ele. Com certeza vai, com certeza. A leitura facilita todas as outras disciplinas. Por que a professora Goretti faz a diferença na escola? De ser lembrada pelos seus alunos? Olha, eu penso que eu tenha uma sensibilidade que eu adquiri nos livros e que muitas vezes eu tenho esse retorno dos alunos anos depois. Hoje, com as redes sociais, quando eles me encontram, eles falam assim: professora, talvez você não se lembre, mas um dia você chegou na porta da sala, olhou para mim e falou assim: alguma coisa não está bem com você. Você está triste. Vamos conversar e levar para um lugar e conversar, né? Para um lugar adequado na escola e conversar.
E isso é uma sensibilidade que o livro me dá. A percepção de muitos personagens, a vivência, a convivência com muitos personagens, traz essa sensibilidade, que faz você ter um olhar diferente para o aluno. O contato, professora, com a história dos personagens, com o drama que o personagem vive, etc., serve de referência para que a gente seja uma pessoa mais sensível com os problemas dos outros, aqui na vida real? Com certeza. Acaba transferindo? Faz diferença para a nossa própria vida e, indubitavelmente, ela vai transferir para quem está perto da gente. Essa sensibilidade, esse conhecimento de mundo que o livro dá. Você vai ampliando seus horizontes, você vai ampliando a sua vivência, você vai conhecendo coisas que talvez você não conhecesse se não tivesse acesso aos livros. Então isso vai fazer você mais maduro, mais crítico, mas muito, muito mais sensível. Obrigado pela sua presença, professora, Eu que no nosso agradeço programa muito. Sim para a Literatura. Eu que agradeço muito. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Tá bom? Para uma criança, um livro é um brinquedo com letras. É com o encantamento das palavras de Rubem Alves que finalizamos mais essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.